Fala terceirão, boa tarde, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Dessa vez a aula é referente à semana dos dias 11 ao dia 15 de outubro de 2021. Ainda estamos no ensino remoto emergencial, infelizmente, causado pelo coronavírus. Mas eu espero que essa seja a nossa última aula, né? Semana que vem a gente já está programado aí para voltar ao ensino presencial. Mesmo que seja híbrido, né? Mas vamos lá para a aula de hoje, sem demora. Eu pretendo dar continuidade ao assunto que a gente iniciou já umas 2 aulas atrás, chamado de eletromagnetismo, onde a gente começou estudando magnetismo e aí unimos a eletricidade ao magnetismo. Nós vimos campos magnéticos gerados por correntes elétricas num fio retilíneo, num fio em forma de círculo, que é chamado de espira, e numa espiral, que é chamado de solenoide ou eletroímã. Essa foi nossa última aula, na verdade. Você pode encontrar ela aqui no Google Sala de Aula. Vem comigo, ó. Se a gente puder aqui abrir a sua turma, filtrar só a parte de física. Você deve ver aí a postagem do dia referente à semana do dia 4 ao dia 8 de outubro, semana passada, né? Aqui, logo aqui tem o link da aula gravada. E bem aqui embaixo de mim, ó, tá o quadro virtual dessa aula que eu acabei de lhes falar. Tá bom? Vocês podem dar uma olhada aí novamente quando desejarem. Mas vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu pretendo ver com vocês a força magnética em correntes elétricas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Força magnética em correntes elétricas. Olha só, vou mostrar a vocês um experimento de 2 professores lá da USP, fazendo esse experimento no laboratório da universidade, né, mostrando justamente o que está escrito aí, ó. Acompanhe comigo na leitura. Experimentos mostram que em determinado campo magnético, a intensidade da força magnética que atua em uma partícula eletrizada é diretamente proporcional ao módulo da carga elétrica e ao módulo da velocidade da partícula, quando V é perpendicular a B. Pessoal, o que é que está escrito aí? Deixa eu traduzir para vocês, né? Experimentos mostram o quê? Que quando a gente tem uma região de campo magnético e uma carga elétrica em movimento entra nessa região, ela passa a sofrer a influência de uma força, de um empurrão, que é chamada força magnética. Por isso o título da nossa aula aqui, ó, força magnética em cargas elétricas se movendo, que a gente chama de corrente elétrica. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje. A gente vai perceber que o valor dessa força magnética que está empurrando a partícula que entrou nessa região de campo magnético, o valor dessa força magnética é diretamente proporcional ao valor da carga elétrica e à velocidade que ela está se movendo. Beleza? Esse é o resumo aí da nossa aula de hoje, mas vamos lá para o vídeo que eu quero mostrar a vocês. Agora você não precisa mais escolher. Isso é um absurdo. Qual é o nosso plano? Com... Bem, agora vamos pegar um quadro também feito com várias espiras. Aqui eu tenho em torno de 20 espiras, parece que é uma só, mas na verdade são várias espiras. A gente vai colocar aqui nesse suporte condutor, então vai haver a passagem de uma corrente elétrica desde que eu ligue aqui nessa fontezinha, nessas pilhas aqui. Pronto, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho. Aqui, onde ele está mostrando, ó, tem 2 pilhas grandes, né? É daí de onde vai sair a corrente elétrica.
Então, bem aqui tem uma chave, liga, desliga. Quando ele ligar, corrente elétrica vai fluir através desses fios que vocês estão vendo aqui. Né? Então, vai por um ramo. Aí entra nessa haste vertical, sobe. Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui, para eu poder apontar, né? Então, corrente elétrica entra através desse plug jacaré, sobe nessa haste preta. Acompanha aí o caminho. Aí ela vem, passa por esse quadro que ele acabou de colocar aí e sai lá do outro lado. Sai por aqui, ó. Vem aqui. Aí ela desce. Aí entra nesse plug jacaré de novo e volta para a pilha, certo? Esse é o caminho da corrente elétrica. Vejam que esse quadro ele está suspenso, livre para se mover. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem. Esse quadro que ele está colocando aí são fios metálicos. É um quadro condutor. Vai estar passando corrente elétrica por aí. Então vai haver a passagem de uma corrente elétrica desde que eu ligue aqui nessa fontezinha, nessas pilhas aqui. Então quando eu ligo, haverá passagem de corrente elétrica através desse quadro aqui. E para ver a interação, o aparecimento desse campo magnético em torno do fio, a gente vai colocar um ímã permanente. Né? E para mostrar que se trata de um ímã permanente, olha aí, pessoal. Agora ele vai colocar esse ímã pertinho desse experimento, desse aparato experimental. Ele vai colocar esse ímã aí pertinho, para vocês verem que a corrente elétrica, ao passar pela região onde tem um campo magnético, vai sofrer um empurrão. Aí esse quadro vai se mover. É isso que vocês devem observar. Prestem atenção aí no vídeo. eu tenho aqui uma agulha de costura, e que ele se orienta de acordo com o campo, que nós não vemos, né? Mas que existe aqui. Na verdade, você está indicando as linhas de campo de novo, né? Exatamente. Do campo magnético produzido pelo ímã. Exatamente. Bem bonitinho, bem bonito. Dois polos, polo norte e polo sul, né? Campo magnético saindo do norte e indo para o sul. E dentro do ímã o contrário, né? Do sul para o norte. Começa no polo norte, né? Exatamente, vão para o polo sul. Terminando no polo sul. Na verdade, elas sempre se fecham. Se fecham, É exatamente. importante compreender. Sim, Mas não sim. dá para visualizar dentro, né? Sim. Ok. Então aqui eu vou posicionar o ímã aqui em frente a esse quadro e a gente vai ligar. Ó, observem que no momento que ele ligou, esse quadro foi empurrado. Conforme a gente liga, aparece uma força, ou seja, o campo magnético está interagindo de alguma forma com o campo magnético do ímã. Bom, agora eu vou inverter a corrente. Pronto. Agora ele vai inverter a corrente. A corrente vai no sentido contrário. A gente vai aprender hoje a regra da mão direita, a regra do tapa, que é ele que diz para onde está empurrando a força magnética. Então, vocês viram que a corrente elétrica estava passando e os elétrons passando por essa região aonde tem o ímã, onde tem campo magnético, eles sofreram um empurrão, uma repulsão, certo? O campo, na verdade, o campo magnético criado pela corrente elétrica interagiu com o campo magnético desse ímã. E aí os dois se repeliram. Agora, como a corrente elétrica vai voltar, agora o campo magnético vai ser atrativo. Prestem atenção. Vai ser gerada uma força de puxão. A força magnética vai estar puxando, só porque ele inverteu o sentido da corrente elétrica. Prestem atenção aí. Veja que agora o quadro foi atraído
Novamente a corrente no sentido de repulsão e agora atração. Essa experiência não é muito diferente da anterior, né? Porque, na verdade, aliás, você sabe, né, Cláudio, é muito difícil calcular forças, né, entre, digamos, ímãs. Aí eles vão conversar um pouco sobre o que aconteceu. Peço que vocês assistam depois o vídeo para ficar mais claro na mente de vocês esse assunto. Mas no momento eu quero mostrar só até aqui para a gente não perder tanto tempo. Tá bom? Vamos voltar para o nosso quadro virtual. É sobre essa força que eu pretendo explicar para vocês hoje. Essa força que é observada experimentalmente. Tá aí a fórmula, olha só. A força magnética, vamos começar a riscar aqui o quadro virtual. Esse FM, chamei de força magnética. Quem é esse B? Esse B é a intensidade do campo magnético. Ele é dado em Tesla. A força é dada em Newton. Módulo de quê? Ou seja, o valor da carga elétrica que está se movendo ali. V é o valor da velocidade. E esse seno de θ, esse θ é o ângulo entre o campo e a direção da velocidade da carga. Entendam, pessoal, uma carga elétrica vai entrar numa região de campo magnético. O campo magnético aponta para um sentido. A gente já viu em aulas anteriores. As linhas do campo magnético, que são dadas pela bússola, né? Muitas vezes, elas apontam um sentido. E aí, a velocidade, a carga está indo no outro sentido. Esse ângulo entre a velocidade da carga e do campo magnético é o ângulo θ aí da fórmula, tá certo? Quando ele é 90 graus, seno de 90 fica 1, e aí a fórmula fica só até aqui, ó. Força magnética igual a BQV, campo, carga, velocidade. Tranquilo? Aqui é a regra da mão direita que te diz para onde é o empurrão da força magnética. Prestem atenção, vamos simular aqui. Simular não. Vamos tentar entender essa situação. Aqui eu tenho um tubo, olha só. Aqui eu tenho um canhão de prótons, ou seja, essa cargazinha que vocês estão vendo aqui, ela é uma cargazinha positiva. Ela é uma carga positiva, é um próton. Canhão de prótons, está lançando prótons. Certo? Então esses prótons, se não tivesse campo magnético, se não tivesse esse ímã aqui, ó, para onde é que iria? Ele iria passar em linha reta e iria atingir esse ponto P, ó. Certo? Se não tivesse o campo magnético do ímã. O próton, carga positiva, ia passar reto e atingir nesse ponto P, nessa tela aí. Tranquilo? Deixa eu dar uma apagada aqui. Aqui é uma tela fluorescente, é um outro tipo de experimento, né? Para a gente detectar o desvio sofrido pela carga elétrica, causado, esse desvio que é causado pelo empurrão da força magnética. Ok? Então é uma tela fluorescente. Quando o próton bate aí, emite uma luz. A gente vê onde ele bate, né? Essa trajetória pontilhada é na ausência de campo magnético, sem o ímã, como eu acabei de explicar para vocês. Com a presença do ímã, aí a gente tem que lembrar, se o ímã está aqui, ó, o polo norte dele, então as linhas de campo de um ímã são sempre saindo do polo norte dessa forma e indo lá para o polo sul, curvando-se e indo lá para o polo sul. Certo? Então aqui a gente tem linhas de campo magnético saindo do polo norte
nesse sentido. Aí vocês estão vendo aqui o vetorzinho de preto, ó, indicando o campo magnético, que é o B. Tá certo? O vetor do campo magnético, a setinha que representa o campo magnético. Beleza? Então, como é que é a regra da mão direita? Você coloca o seu polegar no sentido da corrente elétrica. No caso, a corrente é de prótons. A corrente elétrica é de cargas positivas. Essa é a regra da mão direita para cargas positivas. Se você tivesse, porventura, estudando o elétron, o movimento do elétron, seria a mão esquerda. Você usaria a mão esquerda. Carga positiva, mão direita. Então, o polegar tu coloca no sentido de para onde está indo. Velocidade. Os outros dedos, olha a setinha aí, ó, o campo magnético. E a palma da mão é o empurrão, é o tapa da força magnética. Vocês estão vendo? Como se fosse um terceiro vetor aqui, ó, na palma da minha mão. Então, os três fazendo 90 graus, como vocês estão vendo aqui, ó, símbolozinho de 90 graus. A velocidade, o campo magnético e a força magnética. Os três são perpendiculares entre si, fazem 90 graus, como se fossem os cantos de uma parede. Você vê três retas no canto da parede, certo? Então, vamos aplicar aqui. Olha só. Aqui eu tenho, então, a minha carga. Estou pintando ela de vermelho aqui. Bom, o campo magnético, tá aqui ele. Tá aqui ele, ó. Campo magnético. No sentido de sair do norte. Certo? O campo magnético está saindo do polo norte, ó. No sentido de sair do polo norte. Vocês estão vendo aí. E aí o canhão joga os elétrons e a velocidade tá ali horizontal, ó, de azul. Né? Tá aqui ela, ó. O vetor da velocidade. Então eles já estão fazendo 90 graus, ó. Certo? E aí se você colocar o seu polegar no sentido da velocidade, o campo magnético vindo para você aqui, ó, né? A palma da sua mão vai ficar para cima, empurrando essa carga. Portanto, o empurrão da força magnética vai ser aqui para cima. A força magnética vai estar atuando nessa partícula no sentido de empurrar ela para cima. Sempre fazendo 90 graus com os outros vetores, como se fosse a altura da parede aí, no caso. Né? O vetor B, que é o campo magnético, e o vetor V, que é a velocidade, é como se fosse o chão. O chão. E a força magnética é como se fosse a parede, ó, o canto da parede. Tá? Então, age uma força magnética nessa carga positiva, empurrando ela para cima, ok? De modo que ela começa a desviar o caminho e ela não vai bater nesse ponto P, ela bate um pouco mais em cima. A trajetória dela é desviada para cima, beleza? Caso fosse um elétron em vez de de prótons, aí você iria usar a mão direita. Seria assim, ó, velocidade para lá, campo magnético saindo do polo norte e a palma da tua mão estaria para baixo. A força magnética empurraria para baixo. O elétron iria para baixo. O próton está indo para cima. Beleza mesmo? Tranquilo? Talvez isso fique mais claro à medida que você estudar mais esse assunto. Aqui eu deixei alguns links. Eu peço que vocês vejam. Tem 3 links nesse quadro virtual. Só mostrei um para vocês. Peço que vocês deem uma olhada nesses vídeos. Mas vamos lá tentar aplicar esse conhecimento. Acompanhe a leitura. A questão fala assim. Questão 6 da página 162. A questão fala assim. Em um campo magnético... Deixa eu trocar só a cor aqui.
em um campo magnético uniforme de intensidade igual a 2,5 vezes 10 elevado a 5T de Tesla. Ele já me deu o valor do campo magnético. Foi colocado uma partícula com carga elétrica que é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 C de coulombs. Me deu o valor da carga elétrica. Se você for ver a fórmula, ele já me deu esses dois valores, ó. O B e o Q. O campo magnético e a carga elétrica. Essa partícula se desloca com velocidade 2,9 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Acabou de nos dar o V de velocidade. Já me deu as 3 letras. Falta só esse ângulo para a gente calcular a força. Conforme a representação feita na figura. Aí você olha para a figura. Olha o que tem aqui, pessoal. Que ângulo é esse? O ângulo entre o campo magnético, que está no chão, indo de O para N, vocês estão vendo? E a velocidade que está na parede vertical, ó, indo para cima, né? A carga está indo para cima, o campo está empurrando para dentro. Então, se você colocar a regra da mão direita, a partícula ela é positiva, olha só. Ela não tem um menos aí na frente do 3,2. Isso quer dizer que ela é positiva. Se ela fosse negativa, teria um menos aí. Então você vai usar a regra da mão direita para cargas positivas. Seu polegar vai estar para cima, tá vendo a velocidade? Para onde a velocidade aponta, teu polegar tem que apontar. É para onde a carga elétrica está indo. O sentido da corrente elétrica. No caso aí é para cima. Teu polegar tem que estar para cima. Os teus outros dedos, o campo magnético, tem que estar entrando. Estão vendo ali, que é uma parede, né? Entrando de O para N, ó. Entrando na parede. E a palma da tua mão vai estar empurrando a carga para a esquerda, ó. Certo? Então, eu posso desenhar a força magnética bem aqui. A força magnética vai estar agindo na partícula e empurrando ela para a esquerda. Força magnética. É ela que a gente vai calcular. E observem que esse ângulo entre o campo magnético e a velocidade é 90 graus. Então vamos lá, colocar na equação. Vai ficar assim. Força magnética vai ser igual campo vezes carga elétrica vezes velocidade vezes seno de θ, aonde esse θ é o ângulo entre B e V, que a gente acabou de ver aqui, que é 90 graus. Então vamos substituir os valores. Força magnética vai ser igual valor do campo. Tá aqui, ó. 2,5 vezes 10 elevado a 5. Ó. Vem aqui. 2,5 vezes 10 elevado a 5. Vamos botar lá no valor do B, no lugar do B. 2,5 vezes 10 elevado a 5. Vezes o valor da carga elétrica. Tá bem aqui ela, ó. 3,2 vezes 10 a menos 19. Coloca lá. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19.
vezes o valor da velocidade. Está aqui 2,9 vezes 10 elevado a 5. Dois vírgula nove vezes 10 elevado a 5 vezes seno de 90 graus. Aí você tem que lembrar da trigonometria. O seno de 90 graus vale 1. Então vamos juntar número com número, potências com potências. Eu vou separar aqui para vocês poderem perceber melhor a conta. Só matemática básica até agora. De agora em diante, né? 2,5 vai estar multiplicando com 3,2, que vai estar multiplicando com 2,9. Aí você vai repetir a base e somar os expoentes. 5 mais 5 dá 10, menos 19 vai dar menos 9, vezes 1, que é o seno de 90. Então agora é só multiplicar esses valores. A gente vai multiplicar o 2,5 vezes 3,2. Eu já esqueci o resto. A gente vai multiplicar, deixa eu ver aqui, ó. O 2,5 vezes 3,2 vezes 2,9. Dois vírgula cinco vezes 3,2 vezes 2,9. Opa. Vai dar 23,2, então. Força magnética é igual a 23,2 vezes 10 elevado a menos 9. A gente ainda pode passar essa vírgula uma vez para a esquerda para ficar 2,32. Força magnética vai ser igual a 2,32. E a gente soma 1 no expoente, né? Para a esquerda, notação científica, potência positiva. Menos 9 mais 1, menos 8. T de Tesla. Ou, desculpem pessoal, a gente está falando de força, então é N de Newton. Essa é a resposta da questão. 2,32 vezes 10 elevado a menos 8. Então é uma força muito pequena. 10 elevado a menos 8 é quase zero, né? Ok? Vou dar uma organizada nesse quadro, salvar ele em PDF, postar na plataforma para vocês. Acompanhem por lá. No mais, peço que vejam os vídeos que eu coloquei aí e estudem, tá? Estou no WhatsApp para qualquer dúvida. Fiquem com Deus, um abraço e até a volta às aulas. Tchau, tchau. Fui.